E agora vamos continuar sendo alimentados pela palavra do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, hoje o tema da mensagem é quem devo ser em Cristo, né? Eu queria começar ressaltando um ponto muito importante. E que ponto é esse? A importância de nós estarmos congregando numa igreja local. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu agradeço muito ao Senhor pelo fato de, desde o início da nossa conversão, Ele ter nos dado esse entendimento. Por que um exemplo? Eu quero ilustrar isso para vocês. Hoje, a gente está aqui, né? A gente tem gravado as nossas pregações, a gente tem gravado os nossos estudos bíblicos no intuito de que mais pessoas também possam ter acesso à palavra do Senhor. Nunca é demais propagar a palavra de Deus. E nós sabemos, uma coisa que eu estava observando hoje, vendo um filme fazendo essa reflexão com o Senhor. A gente pega os conteúdos, os piores conteúdos das mídias sociais, são esses conteúdos que têm a maior número de curtidas, o maior número de compartilhamento, o maior número de like. E isso diz muito pra gente. Isso diz muito o que a sociedade tem preferido consumir. E isso é um alerta pra gente, enquanto igreja, que nos mostra o que nós temos também preferido consumir. E o que eu quero dizer com isso? Por mais que o exemplo esteja sendo gravado, eu particularmente, Marcos, Roger, é algo que a gente colocou entre a gente. A gente não prega e ensina para o que as pessoas de fora vão ver. A nossa preocupação é o que Deus está falando aqui na igreja local. E eu particularmente, eu como pregador, como pastor, eu gosto de compreender de que Deus está conversando com o seu povo através da igreja local. Nós procuramos Deus diariamente, devemos procurar Deus diariamente para conversar com Ele através das Sagradas Escrituras, através da oração, mas o Senhor vem conversar conosco. E o nosso Deus não é um Deus de conversas aleatórias, porque a Bíblia, por mais que foram homens diferentes que foram usados, épocas diferentes, o Senhor não está conversando com gente uma conversa aleatória. Ele não está revelando um plano aleatório. Deus não está falando de futebol, daqui a pouco está falando de teatro, não. Todo o foco de Deus é o plano da salvação de Gênesis a Apocalipse. E toda a Bíblia, ela aponta para Jesus Cristo, toda a Bíblia. As cerimônias antigas de Israel apontavam para Cristo, por isso que as cerimônias atuais foram abolidas. As festas antigas que o Senhor ordenou a Israel, cada festa apontava para Cristo. Os objetos do templo, os objetos do tabernáculo apontavam para Cristo. Toda a história que Deus vinha contando no Antigo Testamento apontava para Cristo. E por que eu estou falando isso? A gente sabe que tem dias que não dá, a gente talvez está com outro compromisso, não é disso que eu estou falando. Mas, irmãos, se puderem se doar, guardar o domingo, não dizendo que é um dia específico que nós devemos guardar o Senhor, mas eu estou aqui incentivando que na igreja local ao qual vocês estiverem em comunhão, que vocês entendam Deus falando assim. Ele veio domingo passado e ele continua falando o que ele disse domingo passado nesse domingo. E no domingo que vem ele vai continuar falando o que ele falou nesse domingo, o que ele falou no domingo passado, o que ele falou no domingo retrasado. O último sermão, domingo passado, nós falamos que a omissão é rejeição a Deus. E qual a omissão que é rejeição a Deus? É quando nós rejeitamos a verdade de Deus. É quando nós rejeitamos tudo aquilo que Deus tem nos revelado através da sua santa palavra. Tudo aquilo que Deus tem nos comunicado. Então, isso já não existe mais desculpa para o cristão hoje falar: eu estou ali, mas eu só olho para Cristo. A tua responsabilidade é muito maior. Eu concordo que todos nós devemos estar com os nossos olhos fitados no Senhor Jesus. Mas calma aí. Se a partir do momento que eu estou vendo algo de errado, se o bem que Jesus espera que seja ser praticado não está sendo praticado, eu me envolvi nisso. E eu quero ilustrar com algo ao qual hoje é um assunto tão polêmico. Uma vez eu ouvi de uma irmã, de uma anciã, ela falando: pastor, eu dou meu dízimo e a minha oferta, por mais que talvez a gente não saiba como que esses recursos estão sendo aplicados, mesmo assim eu vou lá e entrego. Porque são os líderes que depois vão prestar conta ao Senhor. Esses líderes vão prestar conta ao Senhor. Mas só ilustrando, nós também temos responsabilidade. Eu não posso trazer
o meu dízimo, a minha oferta, por exemplo, é assim, esse é só um dos pequenos exemplos. Há uma casa ao qual eu sei que ela não é idônea. Há uma casa ao qual, igual, de repente, que ela está passando por escândalos nesse sentido. Nós temos responsabilidade. A responsabilidade cristã é muito profunda. Seguir a Cristo não vai nos custar apenas algumas coisas, vai nos custar tudo. E aí, antes da omissão, no domingo retrasado, nós falamos, o tema da mensagem foi quem eu sou. Sabe o que está acontecendo com a sociedade hoje? A gente está dando respostas fáceis a questões complexas da vida. Hoje você abre a internet, como ficar rico em 1 minuto. Como curar o câncer com suco de limão em 1 semana. Como que você vai mudar a tua história em 1 mês. Como que isso vai acontecer em 1 semana. Como você vai se tornar o pai mais maravilhoso da face da terra em 1 mês e meio. Compre o meu curso de 3 meses e você vai se tornar o melhor cristão da história de toda a humanidade. Tudo mentira. Tudo mentira. Sabe por quê? Sabe por quê que a gente está vivendo esta grande crise de identidade? O mundo e a igreja, porque ela não conhece a Deus. Tudo está baseado no homem. E nós vimos que o Senhor nos criou. O Senhor criou homem e mulher. A sua imagem, Ele nos formou. A gente só consegue encontrar identidade em Deus. Tem uns que o grande segredo, a grande identidade são os prazeres. Sexo, drogas, bebidas. Aí você que essas pessoas se frustram. No final, chega um momento das suas vidas, elas cometem suicídio. Porque elas não encontraram resposta nisso. Outros é no dinheiro. E correndo atrás de dinheiro. E juntou o primeiro milhão, que é o segundo milhão. E juntou o segundo, que é o terceiro. Chega lá na frente, está sem identidade, está perdido. Não sabe quem ela é no meio disso tudo. E tantos outros caminhos que o mundo apresenta ao ser humano. E antes de quem eu sou, foi uma reflexão. O tema foi, só queremos a Cristo. E aonde o grande intuito foi fazer nós percebermos à luz da palavra de Deus se realmente nós só queremos a Cristo. Se Cristo, a sua obra, a sua mensagem tem sido suficiente para nos trazer alegria. Tem sido suficiente para poder completar os nossos dias, ou se é sempre a gente está com uma vírgula e precisando de mais alguma coisa. Uma vírgula e precisando de mais alguma coisa. Aonde as Escrituras nos dizem que Cristo é o suficiente. E só relembrando, um versículo ao qual a gente ouve muito, mas para mim uma parte maravilhosa, ela quase sempre é omitida. A gente sempre ouve, no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tem um pedacinho antes. Tenho-vos dito estas coisas, ou digo essas coisas a vocês, para que em mim vocês tenham paz. Aí depois ele vem. Lá fora vocês vão ter tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci tudo lá fora. Tudo, tudo, não há nada que possa se levantar contra você. Mas pastor, e o cristão que era reverente, fiel a Deus e morreu, ele ganhou, irmãos. A Bíblia diz que com Cristo a morte tem cheiro de vida. O viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. O cristão que morreu salvo nesta vida, ele lucrou, irmãos. Ele foi coroado, a coroa de glória, a coroa incorruptível. A coroa que vai reverberar na eternidade. E, na verdade, todos esses temas, eu fico meditando com o Senhor, e é para poder provocar a gente. Quem eu sou? É um tema que talvez a pessoa chegue, hoje eu vou lá encontrar. Você não vai encontrar identidade num culto. Nem na igreja, nem nos irmãos que vai encontrar em Deus. É um convite, é uma ideia para você compreender que você não vai encontrar essa resposta em nenhum homem. Quem eu sou? Porque a Jane, geneticamente, irmãos, tem um projeto nos Estados Unidos que terminou, o projeto Genoma. Ele fez um mapeamento genético do corpo humano, eu me arrepio quando eu lembro. Sabe como é que os cientistas do projeto Genoma terminaram? Dando glória a Deus. 99,9% do mapeamento genético do ser humano é idêntico. Mas cada ser humano carrega um percentual mínimo genético que nos torna diferente um dos outros. Isso é o dedo de Deus, sabe? É a impressão de Deus, a impressão digital de Deus na criação. Então, olha só, olha a quantidade de pessoas que nós somos aqui nesse momento. Como que a gente responde para o Léo quem ele é, para o meu pai,
para a irmã? Não tem como. Mas em Deus vocês encontram a resposta. Em Deus nós encontramos essa resposta. Irmãos, a caminhada cristã não é um convite para caminhar com a igreja. A caminhada cristã não é um convite para caminhar com um pastor. A caminhada cristã não é um convite para caminhar com denominações. A caminhada cristã não é um convite para poder caminhar no entendimento do homem. A caminhada cristã é um convite para caminhar com o Cristo que nos leva a Deus. E tudo que vocês veem a gente pregando aqui, a gente não está aqui. O Senhor não abriu esta igreja local com o intuito da gente ficar rivalizando. A palavra vai ser pregada, ela vai ser anunciada. E se ela confrontar aquilo que está errado, glória a Deus por isso. O erro, o pecado, ele serve para dar glória a Deus. Sabe, porque mostra que o nosso Senhor não é mentiroso, que tudo que ele preveu, tudo que ele disse na sua palavra que aconteceria, está acontecendo. E o que é? A gente está vendo aqui, irmãos, não há nada melhor do que a exposição do texto bíblico versículo por versículo. Você vê o ministério de Jesus. Jesus estava caminhando, ensinando e pregando. Ensinando e pregando. Ensinando e pregando. Ensinando e pregando. Enchendo as pessoas da palavra de Deus. Lembra aquele conselho lá em Colossenses? Paulo escrevendo à igreja que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Esse é o intuito, que a palavra do Senhor habite ricamente em cada um de nós. E eu coloquei aqui uma observação, antes da gente está chegando o momento para a gente caminhar para expor o texto. Proposital. O cristão, olha a ordem, o cristão, a igreja e o mundo enfrentam uma grande crise de identidade e posicionamento. A gente já conversou que a nossa identidade nós encontramos no Senhor. E a partir do momento que eu vou encontrando identidade em Deus, eu preciso me posicionar em Deus. Para Deus. Nós acabamos de cantar aqui, como que nós cantamos o último trechinho. Porque dele, por meio dele, isso é Romanos capítulo 11. Para ele são todas as coisas. Eu não me posiciono mais por mim, pelas minhas vontades, pelos meus projetos. Eu me posiciono pelo Senhor. Vou dar um exemplo. Pastor, o Senhor crê no propósito específico de Deus para cada vida, para cada família. Eu creio, mas você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar isso se relacionando com o Senhor. Você dando os teus passos no dia a dia e o Pai Nosso que está no céu nos orientando. Meus filhos, Léo não vai por esse caminho, Levi é por aqui. Mas só que eles podem fazer escolhas. E eu posso chegar lá na frente e falar, tá vendo? Eu te instruí, cara, eu te falei. O teu pai tem experiência. É o que Deus está fazendo com a gente. Nós precisamos nos posicionar a todo instante, não é de vez em quando. E nós vamos chegar a esse entendimento juntos. E por que eu coloquei o cristão, a igreja e o mundo? Porque o cristão ele vem antes da igreja. No sentido de que, e eu quero explicar isso, a vida é mais importante do que a instituição. A gente está vendo Jesus confrontando isso, a gente está expondo o livro de Lucas na nossa escola bíblica, no nosso culto de ensino e oração às terças-feiras. O Senhor está confrontando o sistema religioso por isso, porque Ele está falando, vocês estão dando mais preferência à estrutura do que à vida, do que às pessoas. Vocês estão mais preocupados pelo que as pessoas vão ver, pelo que você vai oferecer de entretenimento, do que com a vida. Eu, como pastor, se vocês entrarem aqui, meu Deus, que estrutura, o ar-condicionado, um telão, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu omiti a pregação, eu omiti a palavra. Eu preguei a palavra conforme as minhas necessidades. Eu trouxe vocês a uma emoção, para vocês no final chegarem aqui e depositarem tudo. Eu falhei na minha missão. Minha preocupação é com meu Deus. É de chegar naquele dia e falar para mim, servo bom e fiel. Não é servo bom e cheio de obras. Deus não vai me avaliar. Deixa eu ver o tamanho da sua igreja. Vai começar que a igreja não é de pastor, é de Cristo. Quantos membros, quantos... Não! O Senhor vai me avaliar pela minha fidelidade. Filho, você foi fiel. Aquilo que eu confiei a você, você foi fiel a mim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O mundo. Nossa responsabilidade não é salvar ninguém, a gente tem que ficar livre disso. Quem salva é o Senhor, a salvação pertence ao Senhor. Jonatas capítulo 2, versículo 7 ou 9, eu não me recordo agora. A salvação pertence ao Senhor, mas ser sal e luz é responsabilidade nossa. Vocês acham que o Senhor não
profetizou como seriam os dias finais, por saber o quanto que a igreja de Cristo estaria omissa? O quanto que os filhos e as filhas de Deus estariam se omitindo para a sua função, o seu posicionamento no mundo? Claro que o Senhor sabia. A igreja não tem mais conseguido influenciar a sociedade, o mundo, pelo contrário. Hoje o mundo tem exercido grande influência dentro das igrejas. Misturou tudo. Virou uma salada mista, uma salada de frutas. E nós precisamos compreender isso, só relembrando antes de entrar aqui no texto. Deus, a primeira grande compreensão de todas as coisas é nós compreendermos quem Deus é. A partir da compreensão de quem Deus é, nós compreendemos nós, enquanto homens criados, a sua imagem e semelhança. Chegou o pecado. O pecado entrou na humanidade, porque nós escolhemos, enquanto homens, Adão e Eva, os nossos pais, segundo a carne, escolheram pecar, e nós escolhemos juntamente com Adão e Eva. Nós que estamos aqui somos tão pecadores quanto Adão e Eva. Nós herdamos esse pecado, nós gostamos desse pecado, nós nos inclinamos a esse pecado, e nós cometemos pecado. Foi como nossa irmã Hillary falou, todos pecaram, isso é palavra de Deus, é Deus dando um diagnóstico para uma... Todos pecaram sem exceção. Abraão pecou, Moisés pecou, Noé pecou, os profetas pecaram, todos pecaram. João Batista pecou, Maria, todos nós pecamos. Todos os apóstolos pecaram e foram destituídos, foram rompidos. Criou-se um abismo entre Deus e os homens. Entrou o pecado na humanidade. O homem se tornou um homem caído, expulso do Éden. Aquele local de encontro, aquele local de maravilhas com Deus, de comunhão com Deus, comunhão íntima e pessoal. Deus ia na viração da tarde estar com Adão e Eva. O que significa comer o fruto? Foi quando o homem falou, Deus, faz o seguinte, cuida o Senhor da tua parte, deixa eu viver minha vida. Tu está me prendendo aqui nesse jardim, eu quero ir para o mundão. Eu quero a minha vida, meu corpo, minhas regras, meus direitos. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. A Bíblia diz isso, eu vou seguir se eu quiser. Ninguém manda em mim, não. Olha a dificuldade que está nas famílias, essa cultura diabólica, demoníaca. Filhos rebeldes, irreverentes aos pais. O diabo conseguiu afetar a família. E isso não é discussão só de teologia, não, tá? Isso é discussão sociológica, é da psicologia, da filosofia, que a família é considerada a célula-mãe da sociedade. Você desestabilizou as famílias, você desestabilizou a sociedade inteira. Mas lá no Gênesis mesmo já tem Cristo, a solução. E o que essa igreja prega? A Cristo. Ao Cristo crucificado e ao Cristo ressurreto. Que vive, reina, é Senhor. Um Cristo de graça. Um Cristo que condena o pecado, mas que condenou o nosso pecado nele mesmo. Ele desviou a ira de Deus. A gente viu domingo passado. Todo mundo que está aí fora e que não confessa a Cristo verdadeiramente. E a gente vai entrar nesse ponto que é para poder nos fazer pensar. Que não, eles estão debaixo da ira de Deus. A ira de Deus está focada neles. E eles já estão experimentando dessa ira em vida. Nós vimos isso na palavra. Qual é a pior juízo que o homem recebe enquanto está vivo? É isso que você quer? É adultério? É maluquice? Vai. E quer ver quando Deus piora a coisa para esse homem caído? De repente ele está lá, mas está com culpa. Deus vem no coração dele e remove a culpa. Ele peca sem culpa. Aí se ele tinha uma família que ele estava em adultério, ele já vai arrumar uma outra família, e já vai arrumar, porque ele já não tem mais culpa de nada. Ele perdeu todo o escrutínio, ele perdeu toda a capacidade de discernir o que é bom. E que lembra que Isaías falou? Não chamem o bem de mal, e nem o mal de bem. Não chamem a treva de luz, e nem a luz de trevas. E não digam que o amargo é doce, e nem que o doce é amargo. Não confunda as coisas. E por que essa ira foi desviada? E por que nós estamos aqui reunidos se essa ira ainda não foi desviada? Porque essa é a proposta de Deus para nós em Cristo Jesus. Lembra aquele cálice do Getsemane, que o Senhor ora a Deus? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que antes seja feita conforme a sua vontade. Pai, eu vim para beber o cálice. E na verdade, sabe qual era o maior tormento de Cristo ali naquele momento? É saber que ele ficaria separado do Pai por algum momento. Pai, Pai, por que me desamparaste? Sabe por quê? O nosso escrito de dívida estava cravado nele naquele momento. Os pecados de cada um de nós estavam cravados nele naquele momento.
E se alguém de nós ainda não creu nisso, é momento para isso. Senhor, eu reconheço que todo o meu escrito de dívida, está lá em Colossenses também, foi cravado no Senhor. E a partir disso, os principados e potestades foram expostos à vergonha. O diabo achando que estava triunfando na cruz, mas o diabo estava perdendo na cruz. Está consumado. Eu venci o mundo. É isso que Jesus estava bradando naquele madeiro. E a gente vai entrar no texto. E eu trouxe uma coisa para a gente refletir juntos. Como eu já falei antes, eu sempre tenho colocado os pontos da pregação nesse papel, mas só que hoje eu esqueci de colocar. E quando a gente foi imprimir, já estava na correria, eu falei, lá, mas depois eu posso compartilhar com vocês pelo WhatsApp, isso não tem problema nenhum. Mas eu queria que vocês se atentassem ao que eu vou ler para vocês aqui agora. Ainda não é o versículo bíblico. O cristão não é o que está na igreja. Sabe por quê? Eu posso muito bem estar na igreja e não estar em Cristo. Eu posso muito bem fazer parte do hall de membros, vir aqui no programinha, no aplicativo. Fulano, fulano, fulano. Mas não faz parte da igreja de Cristo, não tem parte nenhuma com o Senhor Jesus. O cristão não é aquele que está no movimento. Jesus não veio trazer um movimento. E não fiquem chateados comigo. Hoje a grande maioria dos cultos que a gente vê por aí é movimento, não é culto ao Senhor. É movimento para os homens. É entretenimento, é para alegrar os homens. E sabe o que acontece? Você se torna dependente de entretenimento. Porque eu estou entregando entretenimento. Aí quando eu quero vir para a palavra, vai todo mundo debandar. Mas aí eles não deixam o povo debandar porque tem uma preocupação com os gasofilaços. A gente não pode esconder essas coisas. Porque são coisas que o Senhor nos ensina na tua palavra. A grande preocupação é essa. Mas só que Jesus nos alertou que isso tudo aconteceria. Não é uma preocupação com a vida. É uma preocupação com eles mesmo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O culto não é de acordo com a vontade do homem, não. O culto é ordenado pela Bíblia. Inclusive o culto lá do Antigo Testamento. O Senhor que falava, é assim, assim, assim. E nada mudou para o Novo Testamento. O homem não está com liberdade de cada um sair fazendo uma coisa, uma maluquice, dizer que isso não é culto. Não é. As pessoas querem ouvir uma mensagem de autoajuda. Isso não é evangelho. O que Jesus oferece é muito superior do que uma autoajuda. A autoajuda ela resolve a tua vida por um tempo, por alguns dias, alguns meses, até anos. O evangelho te salva para a eternidade. Para a eternidade, para sempre. O cristão não é o que está fazendo a coisa dos homens e da igreja. Tem muita gente achando que está envolvido na obra de Deus, mas está envolvido na obra da igreja, na obra dos homens. E aí Jesus falou que vai chegar um dia que as pessoas chegarão, Senhor, eu servi em todos os ministérios. Eu preguei, eu orei, eu profetizei, eu fiz de tudo, trabalhei com criança, com ancião, com tudo, Senhor. Eu bati concreto, eu fiz de tudo. E ele vai falar, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheci. Sabe por quê? Que os homens estão impedindo as pessoas de chegarem a Cristo, porque em Cristo habita a verdadeira liberdade. Quando as pessoas vão a Cristo verdadeiramente, elas não se tornam mais escravos do homem. Elas não se tornam mais escravos da doutrina dos homens. Ela não se torna mais escrava do abuso de falsos pastores, de falsos líderes. Por isso que eles não querem dar liberdade ao povo de Deus. Eles querem reter, eles querem se colocar como Deus. Mas a Bíblia é clara que após Jesus bradar na cruz está consumado. Vocês lembram a passagem que fala sobre como que o véu do templo se rasgou? Foi de que posição? Foi de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. O próprio Deus escancarou o nosso livre acesso em Cristo Jesus ao Santo dos Santos. Eu não dependo mais de um homem, de um pastor, para me chegar a Deus, de um sacerdote, de um sumo, porque o sumo sacerdote perfeito, ele veio e ele se ofereceu como sacrifício perfeito e definitivo. É Cristo, irmãos. A verdadeira liberdade é Cristo. Esse é o meu trabalho diante a vocês. É ajudá-los a ir a Cristo como eu preciso ir todos os dias. Não é eu me fazer de Deus para vocês e eu começar a arrancar as coisas de vocês, porque na verdade eu vou adoecer vocês. Mas o verdadeiro cristão é aquele que está em Cristo, num culto racional que não cessa, se oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e permanecendo em Cristo, realizando as suas obras. E eu pedi ao Senhor, depois dessa reflexão, falei, Senhor, me dá o texto.
ao qual nós vamos ter um entendimento de estar em Cristo, do que é ser cristão. Cristão é aquele que permanece no Senhor. E como vocês viram aí no papelzinho, se já quiserem abrir a palavra, se já ainda não abriram, a gente vai falar em João 15. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Só queria pedir um irmão, só um. Vai lá em Atos para mim, capítulo 1. Só um irmão ou uma irmã. Quem vai? Para poder outros não irem. Hilary, vai? Hilary, Atos capítulo 1, versículo 8. Você pode ler para a gente? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Olha o tamanho da responsabilidade. A gente vai ver aqui no texto de João 15. E Jesus está falando, vai descer sobre vocês o Espírito. Vocês receberão poder ou virtude. E vocês serão minhas testemunhas. Agora vamos lá, quem é a testemunha? Vamos dar um exemplo. Zé, eu estou sendo acusado de um crime que eu cometi às 17h30 do dia de hoje, mas Zé está aqui comigo. E aí, de repente, eu vou chegar, Zé, eu estou me acusando disso. Aí Zé vai como uma testemunha. Eu estava com o Léo, isso não é uma verdade. Mas vamos supor que Zé não estava junto de mim. Ele muito menos sabia onde que eu estava. Aí eu estou sendo acusado. Zé vai entrar lá para me defender? Não faz nem sentido. E quem é a testemunha? É aquela que está em Cristo. A testemunha é aquele que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E aprofundando, a palavra testemunho no grego que traz é mártir. O martiro, o martira. O que significa o que é um mártir? É aquele que está disposto a dar a sua vida pelo testemunho do que ele viu. Quem é o cristão? Quem eu devo ser em Cristo? Eu devo ser alguém que experimentou de um conhecimento íntimo e pessoal e que continua experimentando. O testemunha, eu e Marcos nem falamos sobre estudo hoje, mas ele já falou aqui mais cedo. O testemunho é aquele que vê. Eu não testemunho, eu não conto meu testemunho de Cristo apenas pelo que ele fez na obra do meu pai, ou da minha mãe, ou dos meus irmãos e das minhas irmãs. O testemunho é aquele que sente, que sentiu, que experimenta a vida de Cristo na sua própria vida. É aquele que conhece e reconhece a obra de Cristo na sua própria vida. Esse é o testemunha. Eu não vou chegar para poder evangelizar uma pessoa falando, eu vi Jesus, na Bíblia diz que ele fez isso. E ele fez isso na vida do meu pai. Não, olha só, o Jesus da Bíblia que fez isso na vida do meu pai, ele fez isso na minha vida também. Ele mudou a minha história, ele tem mudado a minha história. Esse é o testemunho. É aquele que conta do que viu e ouviu. Essa é a testemunha. E nós chegamos no texto bíblico que ele diz assim, Jesus falando aos seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Videira, no Antigo Testamento, faz muita referência ao povo de Israel, à nação de Israel, à nação geográfica. Agora Jesus está falando. Tudo aquilo que tinha sido destinado por Deus a Israel agora se cumpre em mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a Israel de Deus. Eu sou a verdadeira Israel. E Deus, ele é tanto o que planta, como aquele que cultiva a videira. O meu pai é o lavrador. Ele é tanto aquele que planta e que cuida da videira. O pai é aquele que cuida do povo de Cristo, o povo que ele confiou a Cristo, a igreja. E o texto continua. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Lembrando que o pai é o lavrador. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então aqui nós já aprendemos que nós somos os discípulos, os ramos. E nós tiramos de Jesus a nossa vida e força para poder produzir fruto. E sabe o que é muito interessante? O pai, ele cuida da videira com atenção amorosa. Com atenção amorosa. Sabe por quê? Ele está sempre limpando a videira para que ela continue produzindo, para que ela continue crescendo. Mas nós somos os ramos. Se nós não tivermos enxertados na videira verdadeira, a verdadeira Israel, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nós estamos enxertados em outra coisa que não é Cristo.
É por isso que nós devemos buscar a Cristo sempre, diariamente, na sua palavra, através das orações. E o versículo 3, isso é maravilhoso, irmãos. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Deus, o Pai, usa a sua palavra para fazer a poda e nos limpar, nos santificar, nos transformar em vaso de honra. Vocês já estão limpos por causa da palavra. Lembra João 17, diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E sabe por que nós precisamos da palavra de Deus? Para nós sermos santificados diariamente. E nós vamos ver que não é apenas ouvir ou ler a palavra com desleixo, é recebê-la com toda alegria. É obedecer a Deus, mas cheio de amor. E vai vir uma promessa aqui nesse texto da parte do Senhor Jesus, meus irmãos, que é maravilhosa. 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vocês estão vendo como Jesus está sendo enfático? Não é permaneçam na igreja, não é permaneçam nas obras, é permaneçam em mim. Irmãos, olhem para cá rapidinho. Nós lemos esse texto de Colossenses. Alguma coisa foi feita sem Cristo? Não. Tudo que foi feito por quem? Por Ele, por Jesus. E nós acabamos de ver aqui, para quem? Tudo foi criado por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle, por meio dEle, para Ele. Está entendendo? Ó, porque dEle vem do céu. Porque dEle, por meio dEle, em Cristo, através da videira. E para Ele, o fruto volta para Ele mesmo. São todas as coisas. Deus não precisa da gente para Ele poder desenvolver a sua obra, porque Ele criou tudo isso sozinho. Lembra a conversa dele de Jó? Chegou um momento que Jó, a gente tem uma mania de às vezes achar que Jó suportou tudo tranquilo, nada disso. Jó chegou uma fase da vida que a gente já não aguentava mais e começou a contestar Deus. Por que eu sou um justo Jó? Eu sou um justo Jó. Aí o Senhor só começa a fazer perguntas a Jó e deixa Jó sem resposta. Jó, quando eu criei as constelações, onde que tu estava? Quando eu formei tudo com o poder da minha palavra, onde que você estava? Pense, se a igreja, Jesus não consegue fazer sem a gente. Claro que Ele conseguiria, irmãos. Mas Ele nos dá esse privilégio de participar, de estar enxertado na videira verdadeira e nós produzirmos fruto para Ele. Frutos que vão dar glória a Deus, que vão render graças a Deus. É privilégio do cristão estar enxertado em Cristo. Não é na igreja. Eu sou a videira, foi esse versículo que eu li, irmãos? Foi o 5? 4. Eu estou no 4, né? Perdão. Permaneçam em mim, permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Vamos idealizar aqui agora um pé de manga, né? Juliano vai dar uma aula para a gente disso. Juliano, eu arranquei um galho dessa mangueira, fui aqui no lixo e joguei fora. Vai nascer manga nela ali? Não. Mas se ela estiver aqui e estiver sendo cuidada pelo lavrador, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o que vai acontecer com esse galho, meu irmão, que está ali? Vai produzir muita manguinha doce para a gente. É isso que Jesus está falando. Lembra que o profeta Isaías nos falou? As suas principais obras de justiça para o Senhor são como trapos de imundícia. Os homens que tentam se justificar por mérito próprio, por obra própria, sabe qual era o trapo de imundícia? Era aqueles panos que ficavam colados nos leprosos. Quando você tira, tem sangue, tem pus, tem carne podre, talvez até bichinhos ali. Imagina naquela época as condições sanitárias, as condições de saúde. Mas em Cristo nós somos uma oferta aceitável ao Senhor. E sabe o que é interessante? Jesus nos fornece a seiva, né, que vai fluindo pelo caule. E a gente vai continuar vendo o texto. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará. E o apanham e o lançam no fogo e queimam. E olha só, Gálatas 2:20 fala de um fruto. Johnny talvez vai lembrar disso daí, e eu acho muito interessante. Quando vai explicar o fruto do Espírito Santo para as crianças, explica com uma tangerina. Porque um gomo inseparado, ele forma uma tangerina? Não forma. Concorda comigo? O que forma a tangerina é o aporcã, né?
São vários gomos juntos dentro daquela casquinha dela ali. E às vezes a gente acha que são frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é. São todas essas características juntas formando um único fruto. Que fruto é esse? É o caráter de Cristo na vida do cristão. E esse fruto, primeiro, para poder Cristo viver através de nós, ele só é formado se nós estivermos enxertados na videira. Vocês estão percebendo que para Jesus é melhor ser do que ter ou fazer? É melhor ser. O Senhor nos olha pelo que nós somos nele. Pelo que nós somos nele. Você acha que o Senhor não conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades? Você acha que o nosso Deus não é misericordioso de compreender que o ritmo da Jane é um, meu ritmo é outro, que é diferente do ritmo do Rafael, que é diferente do Roger? 7. Se permanecer em mim, olha só Jesus apertando aqui, hein? Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E eu queria ler para vocês aqui uma anotação. A evidência da habitação de Cristo em vocês é a permanência da palavra dele em vocês. O que diz o quanto que Cristo tem habitado em nós é o quanto que a palavra de Cristo, e que habite ricamente a palavra de Cristo em todos vocês. Jesus é pessoalmente a corporificação viva de todo o seu ensino. Jesus é o verbo vivo de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. A fé em Jesus e a aceitação das suas palavras iniciam uma união com Ele, para a qual sua vida e poder eterno estão ao dispor do crente. Isso não significa, Senhor, acabando o culto, eu quero comer 5 sanduíches do Bruto. Não, 5 sanduíches. Senhor, eu quero trocar o meu carro, eu quero o carro do ano, um carro do ano. Senhor, minha casa está muito pequena, eu quero 2, 3. Não é isso. O que ele está falando é que o que nós pedimos será feito quando nós compreendermos que a nossa vida é para poder gerar os frutos dele. É para que o reino de Deus se expanda. Pedes mal e nada tens. Por quê? Porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. As Escrituras explicam as Escrituras. As Escrituras ensinam as Escrituras. As Escrituras interpretam as Escrituras. E seguindo, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão que serão meus discípulos. O fruto é para a glória de Deus. O fruto não é para Paulo, Juliano receber tapinha no ombro, meus pais ou eu, pastor, que belo trabalho, eu vou estufar meu peito. Não é para isso não. É para quando alguém chegar, poxa, pastor, glória a Deus, glória a Deus. Ou então, pastor, parabéns aí, muito bom, glória a Deus, irmão, toda a glória seja dada ao Senhor. Nada para a gente, nada para os homens. Toda a glória seja dada ao nosso Deus. E sabe, quando Deus é mais glorificado nas nossas vidas, uma frase do pastor John Piper, quando nós somos mais satisfeitos nele. Cristo é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos neles. É quando as pessoas olham a nossa vida, elas conhecem a nossa luta, mas a gente carrega a alegria da salvação. Isso não é ausência de choro e de tristeza não, tá, irmãos? É as pessoas saberem que o que governa a nossa vida, o que dá a última palavra na nossa vida é a palavra de Deus. É a alegria que está em Cristo, é a paz que excede todo entendimento. Mesmo em meio a uma confusão, mas eu estou guiado e movido pela palavra do meu Senhor. Eu amo a palavra do meu Deus, eu sou obediente à palavra do meu Deus. E aí ele continua, olha só, 9, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. E ele diz, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Quando nós nos portamos como filhos obedientes, formamos um relacionamento mútuo de amor, onde a obediência é a alegria espontânea e não uma obrigação penosa. Eu não obedeço, mas cabe baixo. Sabe, Zé, quando a pessoa, eu vou lá quando o nosso pai manda a gente fazer, vou lá, tem que ir, né? Não, eu vou obedecer com alegria. Com alegria. Mas isso vai te custar amizade, eu vou. Isso vai te custar a tua reputação. Se é para glorificar o nome de Deus, que custe, né?
Isso vai te trazer perseguição, sofrimento. Custe o que custar. Nós estamos posicionados por Jesus, por Cristo. Nós não vamos nos render ao sistema dos homens. É o que Jesus fez. Jesus, irmão, sofreu uma pressão dos judeus daquela época, dos fariseus, dos intérpretes da lei, mas ele não se dobrou. E, inclusive, ele sabia que no final ele ia terminar sozinho. Os 12 do círculo mais íntimo ia começar com Judas traindo, vendendo ele por 30 moedas. Os outros 11, quando viu que o bicho pegou, meteram o pé, vazaram. Ele sabia disso tudo, mas mesmo assim ele escolheu ficar lá firme, obediente. Jesus não se movia por números. A igreja de Jesus não era uma igreja olhando para poder trazer adeptos, não, era a igreja para salvo. É a igreja para quem o Senhor salvou. É para quem compreendeu a palavra de Deus e aceitou a palavra de Deus. Irmãos, ímpio, vou repetir isso, não presta culto ao Senhor. Quem presta culto ao Senhor é o salvo. É o salvo. O ímpio não se apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por isso que a gente fala que as igrejas estão preocupadas com movimento, com quantidade. Por quê? Sabe por quê? É preocupação com isso daqui, ó, cheio de din-din, tirando tudo do povo. Essa é a grande verdade. E seguindo a retinha final da exposição de hoje. Tenho-lhes dito estas coisas para que minha alegria esteja em vocês. Olha que coisa maravilhosa. E a alegria de vocês seja completa. A garantia gerada pela obediência, os enchendo assim de alegria, e alegria completa. Sabe o que Deus está falando para os discípulos e está falando para a gente? Olha só, o mundo diz que vocês devem ser assim, para vocês serem alegres, para vocês terem alegria, para vocês terem paz. Mas lembra de Jesus falando sobre paz? Vai ser tema de uma pregação nossa nesse mês que está vindo. O mundo apresenta a paz de uma maneira, Jesus de outra. Ele diz, a minha paz vos dou. Não como o mundo vai dar. A paz dele é mentirosa. A alegria deles é mentirosa. Quantos de nós vivemos a alegria passageira? A alegria de uma noite. A alegria de um final de semana. Uma alegria de alguns anos. Mas eu acho que pra gente essa alegria já não vale mais, né? A gente compreendeu que não era alegria. Era uma falsa alegria. Era um engano. Era uma arapuca de Satanás, uma arapuca do diabo para cada um de nós. Mas só que Jesus veio e prometeu levar cativo o cativeiro. O cativeiro que nos prendia, ele levou cativo. E ele é bom e fiel. E seguindo, o meu mandamento é este. Está compreendendo agora? Olha para onde que Jesus vai puxar a nossa identidade. Sabe quem é o servo do Senhor? Aquele que parece com Jesus? É aquele que ama uns aos outros. Ame uns aos outros assim como eu os amei. Olha o que ele diz. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Sabe o que Jesus está falando para a gente aqui nessa noite, nessa tarde simples, entrando à noite? Ele está chamando a gente de amigos. Ele está falando, se eu morri por você, se você compreendeu a minha obra na sua vida, a obra que o Pai fez através de mim para você, você é meu amigo. Eu me entreguei por você. Ele já aprofundou o relacionamento de servo. Ele está falando, você é muito mais do que um servo. Você é um amigo. Você é alguém muito chegado. Você é uma pessoa que eu me sacrifiquei por você. Como talvez os teus amigos aí da vida não vão se sacrificar. Será que teu amigo num momento de vida ou morte daria a vida por você? Eu falo, eu dei, né? Eu me entreguei por você. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Compreende que não somos nós que tornamos Jesus nosso amigo? Jesus que nos tornou seus amigos. Ele morreu em nosso lugar. Ele é nosso amigo. Agora ele diz o seguinte para a gente. Ele passou a responsabilidade para a gente. Agora, o que vai mostrar se vocês são meus amigos é se vocês me obedecem. Me obedecem com alegria. Se vocês fazem a vontade do meu Pai, porque Jesus está explicando, ó, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Tudo que eu estou revelando a vocês antes foi me revelado pelo meu Pai que está no céu. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, por mais que Ele seja Deus. Mas Jesus, eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Agora, através de mim, eu quero que vocês façam a obra do Pai. Lembre que Ele é o lavrador. Ele que está cuidando de todas as coisas. Toda a glória é para dar a Ele. Já não chamo vocês de servos, porque o servo sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho chamado de amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Sabe quem conhece? Um exemplo. Vamos dar aqui um exemplo. Rafael,
Como que a gente vai se tornando amigos, Rafael? Através da gente se conhecendo. Mas como que a gente vai se conhecer sem relacionamento? É possível? Imagina se a gente chegar aqui e ficar um olhando para o outro o tempo inteiro. A gente vai embora. Aí chegou, outra terça-feira, a gente só se olha. Vai desenvolver uma amizade? Não. Como que vai? A gente vai se aproximar. É com Jesus, é isso. Eu me aproximo da palavra de Deus, eu me aproximo do Senhor. Eu falo para o Senhor, eu ouço o Senhor, eu me alegro com essa palavra, eu choro quando essa palavra me escancara e mostra os meus erros, os meus pecados. Senhor, me perdoe, me ajude, obrigado, porque o Senhor levou no seu Filho tudo que essa condenação minha, esse pecado. Me ajuda, me santifica. Isso é caminhada cristã, irmãos. Isso é caminhada cristã. Eu estou no 16 agora, não é isso? Não foram vocês que me escolheram. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha Jesus ampliando esse amor. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu os escolhi e os designei para que vocês vão e dê fruto. O fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O fruto que os ramos produzem é o fruto da própria videira. Jesus, ele vive na vida dos seus discípulos. Ora com seus corações. Quer uma aguinha? Tem água aqui, ó. Quer? Tem. Ora com seus corações e através dos seus lábios. E aí ele finaliza falando: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros, que vocês cuidem uns dos outros, que vocês enxerguem a luta do outro como a sua luta, a necessidade do próximo como a sua necessidade. E quem é o próximo, irmãos? É todo aquele que precisa. Não é um grupo seleto de privilegiados da igreja. Esse é o grande chamado. Quem devo ser em Cristo? Devemos ser Cristo. Já não sou mais eu quem vive, pois Cristo vive em mim. Paulo falou isso. E hoje a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. E a gente pergunta, quem eu devo ser? Sabe onde você vai encontrar essa resposta? Em Cristo. Não é em mim, não é nos irmãos, é em Cristo. Toda essa resposta vai ser encontrada em Cristo. Não sei se vocês lembram, quando o Senhor falou através do profeta Oséias ao povo de Israel e disse assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. E eu sempre tive uma curiosidade em estudar essa palavra lá na origem, lá na raiz do hebraico. E aí, quando eu fui estudar esse conhecimento na raiz do hebraico, essa raiz diz o seguinte: esse conhecimento de Deus significa um relacionamento íntimo e caloroso. Deus falou para Israel: vocês padecem porque vocês não me conhecem de forma íntima e calorosa. Vocês amam religião, vocês amam ritual, cerimônia, vocês amam culto, vocês amam movimento. Vocês gostam até da igreja, mas vocês não gostam de mim. Vocês me rejeitam a todo instante. O Senhor falou isso através de Jeremias, irmãos. Avisa lá para Israel, o culto bombando no templo, os sacrifícios em ritmos altíssimos, as ofertas, Léo, soberjando. E o Senhor falou para Jeremias: e vai lá e anuncia ao povo que eu rejeito o culto deles. Eu rejeito a reunião deles, eu rejeito tudo que eles estão fazendo. Porque para mim é abominável. Porque eles vêm aqui, passam mais horinhas aqui, depois vivem de qualquer forma lá fora. E essa que está o testemunho do cristão. Quem que a gente deve ser em Cristo? A gente deve ser Cristo. Mas como que a gente vai encontrar a vontade de Cristo para nós? Em Cristo. Como que eu vou me tornar parecido com Cristo? Em Cristo. Da onde que vai vir capacidade sobrenatural para me tornar parecido com Cristo? Em Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E eu queria finalizar com uma ilustração. Depois do almoço a gente começou a assistir um pedacinho de um filme, não sei se vocês já assistiram, é O Dia Depois do Amanhã, que fala que o mundo vai passar por tormenta. É antigo esse filme, um filmezinho bom. E é muito interessante que Nova York foi atingido por uma grande onda e depois começa a congelar tudo. E eles se escondem na biblioteca municipal de Nova York. E o pai de um dos meninos que estava em Nova York, ele estava em Los Angeles, se eu não me engano, e ele era climatologista do governo. E aí esse filho ele conseguiu ligar para o pai de um orelhão, né, porque os satélites estavam tudo fora, mas o orelhão ainda funcionava. E ele perguntou: pai, o que nós devemos fazer? O pai falou: não tente sair. A tormenta vai piorar, quem tentar caminhar para fugir de Nova York vai ser congelado, permaneçam aí, se aqueçam e aguente a tormenta passar, porque vai vir um pico do frio que vai sair congelando tudo. E aí,
Lá fora dessa biblioteca começaram a aparecer pessoas andando pelo gelo. E aí um policial nova-iorquino tomou a frente e falou, gente, tem muita gente caminhando lá fora, então vamos também. Vamos fugir com eles enquanto é tempo. E aí esse menino tomou a frente e falou, não, eu falei com meu pai. Ele é climatologista do governo. Ele falou que a tormenta vai piorar. E se a gente for lá para fora, nós seremos congelados. O que aconteceu? A multidão seguiu a multidão. É o que Jesus tanto nos fala. As multidões seguindo ele, para poder receber benefícios. Pão, guardar peixinho. Todo mundo querendo benefício próprio. Mas quando chegou a mensagem do Evangelho, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Quando aperta, a grande maioria fica pelo caminho. Por que um falso evangelho é pregado? Porque o falso evangelho deixa a pessoa... porque o verdadeiro evangelho deixa pessoas pelo caminho. O falso evangelho atrai adeptos. Enche. Se número fosse sinônimo de qualidade, Jesus fracassou. O apóstolo Paulo fracassou escrevendo 2 Timóteo, todo mundo me abandonou. Todo mundo. Demas amou mais o presente século, fulano foi para ciclano, fulano me traiu, Timóteo. Mas o Senhor Jesus esteve comigo até o final. Esse foi comigo até o momento que eu fui realmente martirizado no governo Nero de uma vez por todas. Quem ficou ali, escondido na biblioteca, se aquecendo, sobreviveu. Todos que foram lá para fora, ouvindo os falsos mestres, os falsos pastores, a falsa orientação, e assim é Deus conosco. Ele vem, nos diz sua palavra, nos aponta o caminho. A gente precisa fazer escolhas. Qual voz que nós vamos seguir? A qual Senhor que nós seguiremos? Nós vamos seguir os pastores de carne e osso, ou nós vamos seguir o bom pastor que já está exaltado no seu alto e sublime trono, só aguardando o momento exato para retornar, e a gente está vendo que está às portas. Então, a grande mensagem para a gente é essa, irmãos. Quem devo ser? Quem eu sou? Busque em Deus. Busque no Senhor. Não espere uma resposta fácil e um culto para uma questão tão complexa, tão profunda. Sabe por quê? O Senhor conhece a Jane como ela mesma não se conhece. Porque Ele é o Criador. Ele é o autor da vida dela. Amém, amada igreja? Glória a Deus.